Esse mês de abril nós ficamos sabendo da morte de 3 pessoas próximas. No início do mês de abril morreu um amigo meu já de mais de 20 anos. Depois, semana passada, o pai do Nilson faleceu. Essa semana mais uma pessoa do nosso relacionamento também faleceu. A semana passada, todos viram pela TV aquele garoto que foi assassinado chegando no prédio de casa por causa de um aparelho celular. E quando parece que a gente já viu tudo e de tudo, a 15 minutos daqui, essa semana, algumas pessoas entram num consultório de uma dentista e porque ela tinha apenas R$30, porque ela cometeu o crime de ter apenas R$30 no banco, ela foi queimada viva. Dá para imaginar essa cena acontecendo há 15 minutos aqui? Então isso é coisa para a gente pensar lá no Iraque, no Irã, na Índia, né? A gente imagina, né? Essas coisas acontecendo lá do outro lado, bem distante de nós. Não aqui. Há 15 minutos de pessoas assim, tão próximas nossas, porque essa semana mesmo eu estava conversando lá com um cliente e ele conhecia aquela dentista então que foi brutalmente assassinada. Então daí, quando a gente está diante dessas questões, desses casos, vem esse questionamento, né? Por que que nós vivemos num mundo assim? Por que que nós sofremos? Por que que nós somos abalados por essas notícias e por esses acontecimentos? E piora a situação ainda quando existe uma cobrança que a gente não deve sofrer. Nós somos chamados, vem aqui e pare de sofrer. Hoje mesmo os meninos que eu falo assim, os jovens, né, eles foram lá na feira distribuir os panfletinhos da igreja e tinha uma turma lá distribuindo outros panfletinhos e a chamada era esta: venha e pare de sofrer. Venha e resolva os seus problemas. Então, como é lidar com essas coisas do ponto de vista de Deus? O sofrimento do ponto de vista de Deus, onde nós vivemos num mundo em que é proibido sofrer. Em que se você está sofrendo, é porque você está desajustado com alguma coisa. Você liga a televisão, existem receitas para você não sofrer. Você abre as revistas, conselhos para você não sofrer. Palestras motivacionais para você não sofrer. Uma indústria de entretenimento para você não sofrer. E a religião para você não sofrer. Mas a realidade é essa: nós continuamos a sofrer. E daí nós precisamos perguntar: por quê que nós sofremos? O sofrimento, ele apresenta 3 premissas do sofrimento. A primeira premissa é a seguinte: todos sofrem. Nós temos aquela síndrome da grama mais verde. Então a gente olha para a vida do outro e a gente dá a impressão de que na vida do outro está tudo bem. A gente olha a grama do vizinho e parece que a grama do vizinho está sempre verdinha e não tem tiririca. Mas quando a gente se aproxima, a gente vê que a coisa não é assim. Então a primeira premissa é que todos sofrem. Uns sofrem, outros julgam que são felizes. Quer dizer, uns sofrem, uns admitem que sofrem, e outros se enganam pensando que são felizes, que não têm
sofrimento. Romanos 8, 22, o apóstolo Paulo declara assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então toda a criação, não somente envolve os homens, como também todas as coisas criadas por Deus também sofrem, também gemem, por razões que nós vamos estudar um pouquinho para frente. Os animais, as plantas, a natureza de um modo geral. Outra premissa é que todo sofrimento, ele tem uma origem. Existe uma explicação para o sofrimento. Ele não aparece do nada. Ele tem uma origem. E talvez a mais importante das premissas é que Deus está no controle de toda a situação. Aquela ideia presente lá no teísmo aberto, de que o futuro está em aberto, que Deus abriu mão de conhecer o futuro, isso não existe. A palavra de Deus diz que Deus está no controle de tudo. A palavra declara que não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba, sem que Deus permita que isso aconteça. Mateus 10, 29, Jesus fala assim: não se vendem 2 pardais por um asse? Quer dizer, ele está falando assim, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Não se vendem 2 pardais por nada? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Então até aquele pardal que a gente olha e não dá nenhum valor para ele, nada vai acontecer com esse pardal se não for da permissão de Deus. Hoje a gente pode falar, até usar uma outra figura, né? Em vez de pardal, as pombas invadiram a cidade hoje, né? Então até aquela pomba que a gente olha e a gente não dá valor nenhum para ela, nada vai acontecer com ela se Deus não permitir que aconteça. Deus está no controle do seu sofrimento. Deus sabe por que você está sofrendo. E Deus está permitindo o seu sofrimento. E Deus tem um propósito no seu sofrimento. Nós também podemos especificar 3 tipos de sofrimento. O primeiro é o sofrimento físico. As doenças, as dores, o envelhecimento, a morte física. Então são tudo consequências do sofrimento físico. Nós também temos o sofrimento emocional. Aqueles sofrimentos do coração. Aquela pessoa que perdeu um amor, que se sente rejeitada, que se sente injustiçada, que se sente triste e deprimida e não consegue nem encontrar qual é a razão. Então, sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais e também sofrimentos espirituais, sofrimentos da alma, sofrimentos advindos da separação de Deus com o homem. Também, muitas vezes, sofrimentos que nós não temos explicação. Nós olhamos a nossa vida material e tudo caminha bem. Olhamos a nossa vida sentimental, a nossa vida familiar e tudo caminha bem. Todos os lados que nós olhamos, parece que está tudo resolvido. Mas existe um sofrimento dentro do nosso coração, uma amargura dentro do nosso coração. Um sofrimento espiritual. Nós também podemos observar 3
causas, 3 origens para o sofrimento. A primeira delas, nós sofremos muitas vezes por causa do pecado original. Em Gênesis 3, 16, 17 e 19 diz assim: depois do primeiro casal, de Adão e Eva, terem desobedecido a Deus, terem violado aquele primeiro mandamento que Deus deu para eles, de não comer daquela árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram. E quando Deus encontrou com eles, ele disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará a luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, passados milhares de anos, milênios, as mulheres ainda estão sujeitas a darem à luz mediante dores. E elas precisam se socorrerem a anestesistas, a cesarianas, a internações hospitalares para se livrar disso. Em virtude do quê? Do pecado dos nossos pais, do pecado original. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comesses da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E aqueles que saem no dia a dia para ganhar o seu pão, sabem o que significa isso. A luta que é para se trazer o pão de cada dia. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, até o fato do nosso envelhecimento, da nossa morte física, é em decorrência desse pecado original. Então nós sofremos porque os nossos pais pecaram. E nós herdamos essa herança maldita de nossos pais. Muitos dos nossos sofrimentos são explicados pelo pecado original, por aquele pecado que nós recebemos quando nós nascemos, que vem na nossa constituição, na nossa genética. Essa facilidade que a gente tem de fazer as coisas erradas com mais facilidade do que as coisas certas. Para as coisas erradas, nós não precisamos de aprendizado, mas como é difícil, nós aprendemos a fazer as coisas certas. Mas também, o nosso pecado tem como origem os pecados individuais. E o pecado individual, nós podemos dividir ele em 2 aspectos também. O primeiro é o nosso pecado direto. Você comete uma ação, comete um pecado, e você vai receber uma resposta direta pelo teu pecado. Como exemplo, essa semana, aqueles marginais que entraram naquela casa, mataram aquela dentista, e hoje eles estão presos. Aquele que não está preso está fugindo, sofrendo também, porque ele está escondido, com medo. Ele está sofrendo o quê? Uma penalidade direta pelo pecado. Eles cometeram um pecado e eles estão sofrendo uma consequência direta pelo seu pecado. Em Provérbios está cheio de casos desse tipo, assim, que se você agir de uma maneira, você vai receber a consequência daquela maneira como que você está agindo. Então lá, por exemplo, ele diz assim, no capítulo 19, versículo 15: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Então, aquele que é preguiçoso, ele acaba sofrendo fome e miséria por causa do pecado dele. O pecado direto dele. Ele não quer trabalhar, ele é preguiçoso. E como resposta à preguiça dele, ele vai receber então a carência, a fome, a necessidade. Mas nós temos também
sofrimentos por causa dos nossos pecados indiretos. E como nós temos pecados indiretos? Que muitas vezes nós não conseguimos nem observar esses pecados indiretos. Eu estive pensando nisso que aconteceu ali em São Bernardo, ali a 15 minutos daqui. Nós temos culpa. Nós temos culpa. Nós temos uma culpa coletiva por aquilo que aconteceu lá. Nós não estamos isentos de culpa. Nós compramos um carro e nós precisamos colocar no seguro. Muitos precisam blindá-lo, precisamos de segurança, precisamos de garagem. Muitas vezes nós estamos num ambiente e nós estamos preocupados com o que está acontecendo com o nosso carro, por causa da insegurança que nós vemos. E nós temos responsabilidade por isso. Uma parcela de culpa, cada um de nós. O PSDB está há aproximadamente 20 anos à frente do governo do estado de São Paulo. E sabe por quê? Sabe por quê que eles estão? Porque nós votamos neles. 20 anos. O PT está mais de 10 no governo federal. E sabe por que eles estão lá? Porque nós votamos nele. E é capaz de chegar nas próximas eleições aqui, a gente fazer a mesma coisa. E de fato eles são iguais. Eles não estão preocupados com o povo. Veja quanto que você paga de impostos. Quantos meses do ano você precisa trabalhar para pagar os impostos e quanto que retorna. A maior parte daquilo que é arrecadado fica na máquina, fica para sustento da máquina. A maior parte daquilo que é investido na segurança pública fica na máquina, fica na alta cúpula. Não vem para o soldado, não vem para a viatura, não vem para a delegacia, fica na alta cúpula. Mas quase metade daquilo que é gasto na educação se perde no meio do caminho, antes de chegar na escola. Mais da metade daquilo que é gasto em saúde se perde no meio do caminho. A máfia da ambulância, a máfia do sangue, que muitas vezes tem até deputados evangélicos metidos nessa falcatrua. E nós não temos culpa? Temos. Porque nós somos responsáveis. Sabe o que ele deveria fazer? Nós deveríamos acampar, fazer greve de fome, bater panela. Nós perdemos a capacidade de indignação. Nós não conseguimos ficar indignados. Você para no semáforo, você vai atravessar uma faixa de segurança, vem um carro com os vidros abertos, tocando a música de uma forma ensurdecedora, como se a rua fosse propriedade dele. E nós não nos indignamos com isso. A pessoa está num carro 0 km, ele faz a limpeza do carro dele na calçada, e ninguém faz nada. Então, essa violência que está aí, essa insegurança que a gente vive, essa carência que a gente vive, nós somos culpados também, porque nós somos omissos. Nós sofremos do pecado da omissão. Nós temos medo, nós somos covardes. Eu tenho medo, eu sou covarde. Causa, efeito. O pecado é a causa maior do sofrimento. Muitas vezes nós ficamos procurando motivo do nosso sofrimento.
E às vezes, o nosso sofrimento, ele é de fácil identificação. Eu não tenho harmonia na minha casa, por quê? Veja se você não é intolerante. Veja se você não é murmurador. Veja se você não fica brigando. Veja se você é uma pessoa que só traz instabilidade para o local. Você não para no emprego. Será que você não para no emprego só porque você é perseguido? Todo mundo tem medo de perder o lugar para você? Daí você é hiper capacitado, então você ameaça a todos porque eles têm medo de você porque vão perder o lugar para você? Ou será que você é negligente no seu trabalho? Você não se dá com ninguém e você perde o trabalho justamente porque quando precisa descartar alguém, você é o primeiro? Será que os seus problemas financeiros não estão ligados mais à sua administração dos recursos do que propriamente o fato de você não ganhar bem? Porque o segredo, nós sabemos, o segredo não está enquanto nós ganhamos, mas o segredo está enquanto nós gastamos. Nós precisamos adequar os nossos gastos de acordo com aquilo que a gente ganha. Então tem pessoas que têm um sofrimento enorme, não conseguem dormir de tanta dívida. Por quê? Porque ganha um e gasta dois. Hoje eu estava vendo futebol hoje à tarde, e eu fiquei indignado com uma propaganda. Eles estavam alardeando um cartão de crédito aí, dizendo que aquele cartão de crédito, eles cobram apenas 5% ao mês de juros. Sabe quanto que é 5%? É a inflação do ano. Quanto que dá 5% ao mês, anualizado isso? 100%? Por ano. Por quê? Você acha que o Bradesco, Itaú, etc., eles iam ganhar bilhões no trimestre se as pessoas gastassem apenas aquilo que elas ganham? Então, muitos dos nossos pecados estão ligados à cobiça. Nós queremos aquilo que nós não podemos. Eu vejo um carro, eu não posso comprar. O vendedor vem e fala: mas você pode pagar em 60 vezes. Daí você vê se aquela prestação cabe no seu orçamento e você compra. E daí você vai sofrer as consequências do seu pecado. Causa, enfim. Quantas das nossas doenças, elas não são resultados dos nossos pecados, da nossa gula, da maneira como a gente vive, da maneira como a gente come? Causa, efeito. A maior parte dos desgostos só chegam tão depressa porque nós fazemos metade do caminho. Então, grande parte dos nossos sofrimentos, ele está diretamente ligado aos nossos pecados. Se nós analisarmos a nossa vida, nós vamos ver que grande parte dos sofrimentos que nós passamos, nós colaboramos para que nós soframos. É raro que estejamos completamente inocentes dos nossos sofrimentos. Acontece. De nós estarmos passando por uma coisa em que nós não temos nenhuma responsabilidade, não temos nenhuma participação. Mas como diz esse ditado, é raro. Porque em geral está envolvido os nossos pecados diretos e os nossos pecados indiretos. Nós fomos assaltados aqui no início desse mês. Nós temos culpa pelas nossas omissões, pelos nossos pecados indiretos. Mas às vezes, nosso sofrimento, ele não está ligado ao pecado original, nem ao pecado individual. Mas às vezes nós sofremos porque Deus assim determina. Deus tem um propósito na nossa vida e nós vamos sofrer porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Vocês se lembram da história de Jó?
Jó, ele não sofreu por causa do pecado dele. Os amigos vieram acusar que ele estava sofrendo por causa do pecado dele, e depois Deus repreendeu os amigos, dizendo que eles tinham mentido, que eles tinham sido injustos para com Jó. Em João 9 nós vemos um outro exemplo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Em outras palavras, ele está cego, é por causa do pecado original ou por causa do pecado individual? É porque os pais deles pecaram ou porque ele pecou? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Quer dizer, Jesus aqui não está dizendo que ele não tinha pecado e que seus pais não tinham pecado. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele está querendo dizer que não é por causa disso, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele nasceu cego, não foi porque os pais pecaram, e não foi porque ele pecou, mas para que nele fosse manifesta as obras de Deus. Então muitas vezes o nosso sofrimento, o teu sofrimento, o nosso sofrimento, ele tem essa razão, para que Deus manifeste a sua glória, a sua obra através do nosso sofrimento. O sofrimento, então, ele tem uma finalidade, e nós podemos dividir também essa finalidade em 3 aspectos. O primeiro, então, é o castigo. Nós erramos e nós somos castigados por causa do nosso erro. Nós pecamos, nós violamos as leis de Deus e nós somos castigados por causa disso. Ananias e Safira, vocês conhecem o caso? Eles mentiram aos apóstolos e eles sofreram a pena de morte por causa daquilo. Saul perdeu o trono porque ele violou a lei de Deus. O povo foi levado para o cativeiro da Babilônia por causa da idolatria do povo. Então veio como quê? Como castigo de Deus. Moisés não pôde entrar na terra prometida porque ele também desobedeceu a Deus. Deus pediu para que ele tocasse a rocha e ele bateu com a rocha. Toda aquela geração que saiu do Egito não pôde entrar na terra prometida, por quê? Porque eles também desagradaram a Deus e foram castigados por isso. Mas muitas vezes a finalidade do sofrimento não é o castigo, mas é a correção. É aquilo que nós fazemos com os nossos filhos. Então nós percebemos que ele está indo por um caminho que não está certo, e nós precisamos pegar o cajado e trazer ele para o caminho certo. É por isso que o salmista fala lá no Salmo 1. A tua vara, não, no 23, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. A correção de rota. Então muitas vezes o sofrimento é para nós pararmos e analisarmos a nossa vida. Ver se a nossa vida não está indo para um caminho que desagrada a Deus e nós consertarmos a nossa rota. Fazemos exercício, ficamos mais ativos, perdemos peso, cuidarmos da nossa alimentação, cuidarmos das nossas finanças. Então muitas vezes o sofrimento ele vem como um alerta, como uma luz amarela na nossa vida, então como uma correção de rota. Mas também, muitas vezes, o sofrimento, ele vem como um aperfeiçoamento para a nossa vida. Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer que nós avancemos, Deus quer que nós fiquemos mais parecidos com o seu Filho. E para isso, nós vamos passar por sofrimentos. 2 Coríntios 12, 9, Paulo fala assim: então, o Senhor me disse, a minha graça te basta. Paulo estava tendo um sofrimento, né?
E ele estava clamando para que ele fosse aliviado daquele sofrimento. E daí Deus fala assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então Deus fala para ele que a graça dele basta, e que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o que Paulo faz? Ele recebe aquilo de boa vontade. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mesmo ele passando por sofrimentos, por momentos de fraqueza, por dores, então ele sabe que aquilo está sendo usado pela vontade de Deus. Diante do sofrimento, nós podemos ter posturas diferentes. Uma que agrava mais a situação, e a outra que vai cumprir o propósito de Deus com o sofrimento nas nossas vidas. Seja qual seja a origem do sofrimento, não importa se o sofrimento é devido ao nosso pecado, ao pecado universal, ou ao propósito de Deus. Nós podemos ter dois comportamentos diferentes quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. O salmista fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo diante do sofrimento, o salmista pode falar que ele estaria confiando em Deus, depositando a sua confiança em Deus. Então, diante do sofrimento, nós podemos ter o comportamento de murmurarmos. Como é difícil você conhecer uma pessoa e você percebe que a vida da pessoa é só murmurar, é só reclamar, ela sempre tem alguma coisa para reclamar. Eu conheço uma pessoa que hoje eu não sei se ela foi infeliz a vida inteira porque ela murmurou a vida inteira, ou ela murmurou a vida inteira porque ela é infeliz. Eu sou capaz de dizer que ela foi feliz a vida inteira porque ela murmurou a vida inteira. Nunca! Eu cheguei para ela e perguntei para ela como é que ia. Ela falou: não, está tudo bem, graças a Deus. Nunca! Sempre era um filho que estava doente, sempre a mulher que estava doente, sempre desempregado. Sim. Então, o pecado da murmuração é um pecado muito grave diante de Deus, porque ele demonstra falta de confiança em Deus. Como se Deus não estivesse no controle das coisas. Como se Deus fosse pego de surpresa também diante daquele nosso sofrimento. Voltando àquele acontecimento lá do povo que saiu do Egito, e eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, em círculo, para que toda aquela geração que saiu do Egito não entrasse na terra prometida. E qual foi o pecado que eles cometeram? Pecado da murmuração. Aquela serpente que veio e matou muitos dos judeus também ali no meio do deserto. Qual foi o pecado que eles cometeram? Pecado da murmuração. Eles viviam reclamando: cadê a carne? Cadê as frutas? Onde nós vamos ser enterrados? Antes a gente tivesse ficado lá no Egito. E muitas vezes, diante dos sofrimentos, nós temos o mesmo comportamento: murmurar, murmurar, murmurar. Isto revela total falta de confiança em Deus. Mas Deus espera. 1 Coríntios 10 fala assim: nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui ele está falando então daquele caso lá, em que eles foram picados pelas serpentes, lá no deserto. Mas aquilo que Deus deseja de nós no sofrimento é que nós tenhamos confiança em Deus. De que, se nós perseverarmos, se nós tivermos confiança, o plano de Deus vai se completar na nossa vida. Quando nós tivermos uma atitude correta diante do sofrimento. Nós podemos verificar se aquele sofrimento está vindo para que nós corrijamos
a nossa vida. É um castigo de Deus pelos nossos pecados, para que a gente não volte a cometer os mesmos pecados. Ou então, simplesmente, nós estamos sofrendo porque Deus tem um propósito de que nós avancemos, de que nós sejamos aperfeiçoados e ficamos mais parecidos com Ele. Meus irmãos, Tiago falando, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Em outras palavras, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por vários sofrimentos. Olha que coisa maluca! A palavra de Deus nos recomendando que nós devemos, diante das provações, diante dos sofrimentos, nós devemos ter toda alegria, totalmente o contrário da murmuração, sabendo que a provação da vossa fé, olha, então quando nós estamos passando por provações na nossa vida, na realidade, o que nós estamos sendo testados? A nossa fé. Então, se nós confiarmos em Deus, nós vamos ser aprovados. E se nós começarmos a murmurar, nós seremos reprovados, porque a nossa fé está sendo testada. E a murmuração, ela significa o quê? Falta de fé, falta de confiança em Deus. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, deve ir até o final, até o momento em que Deus diz, agora chegou, é até aqui, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então nós sabemos que, diante do sofrimento, nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança porque é Deus quem está por detrás do sofrimento. Deus está no controle de tudo, nada foge aos seus desígnios, nada foge ao seu poder, nada foge ao seu conhecimento. Paulo, no final da sua jornada, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então ele compara com aquilo que ele está vivendo, com os sofrimentos que ele está passando, mas ele enxerga lá na frente as delícias que ele vai experimentar. Então ele fala assim, olha, tudo aquilo que eu estou passando agora não se pode comparar à glória que vai ser revelada em nós. E nós podemos ter a mesma esperança ao ler a palavra de Deus. Mesmo que os nossos sofrimentos nunca terminem aqui na terra. Mesmo que aqueles problemas que nós estamos enfrentando, a gente tenha que levá-los até o último dia da nossa vida. Mas há esperança. Assim como Paulo, nós temos que colocar o nosso olhar no futuro, em coisas eternas, em coisas que não perecem. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós vamos avançando nos dias. Os nossos cabelos vão ficando grisalhos, perdendo os cabelos, aparecendo as rugas. A gente vai diminuindo de tamanho. E a chance da gente ter perdas valiosas aumenta a cada dia.
a chance de nós morrermos todos juntos é muito pequena. Pode ser que nós sejamos bem-aventurados e a gente possa contemplar a volta do Senhor, como os discípulos esperavam há 2000 anos atrás. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas existe a possibilidade de nós irmos perdendo pessoas. Nossos avós já se foram, os meus pelo menos. Já perdi meu pai. Pode ser que daqui alguns anos eu perca minha mãe. Tenho muitos irmãos, muitos sobrinhos, muitos parentes, muitos amigos. E a tua história também. Qual a chance de você perdê-los? Enorme. Muito grande. É quase uma certeza. Até o dia em que a perda vai ser você. Você vai ser perda para o seu marido? Ou você vai ser perda para sua mulher? Ou você vai ser perda para os seus irmãos? Você vai ser perda para os seus filhos? Ou você pode ser perda para os seus pais? Que esperança que a gente pode ter nessa vida? Nós queremos viver 60, 70, 80, 90 anos. Com que qualidade? O que diz a palavra? Que aqueles que chegam a 80, a maior parte deles é enfado e canseira. Por melhor que seja a vida aqui, tudo passageira. Por isso que a nossa esperança tem que estar em algo maior, em algo mais grandioso. Por isso que Paulo, ele tinha essa vida aqui. Olha, ele falava assim, olha, se eu ficar aqui, tudo bem, mas se Deus me levar, melhor ainda. Ele vivia em outra perspectiva. E nós devemos viver na mesma esperança, sabendo que tudo isso aqui é passageiro. Eu quero ler de novo esse texto, e que esse texto possa servir de estímulo e de consolação para os nossos corações nesta noite. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Céu é isso. O céu não é um lugar. Céu é Deus estar conosco. O céu não é um lugar. Céu é uma companhia. O céu é a companhia de Deus. E o inferno é a ausência de Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem sofrimento, nem despedida, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: quem que está sentado no trono? O Senhor. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém?